Olá, meu nome é Camila Japur, eu sou docente do Departamento de Ciências da Saúde e o tema da aula de hoje é a avaliação bioquímica do estado nutricional. Os objetivos, então, da aula são conhecer os indicadores bioquímicos do estado nutricional proteico, suas aplicações e limitações na prática clínica. Antes da gente iniciar, especificamente no tema, é importante a gente ter em mente, consultar as resoluções da nossa profissão para identificar quais são as atribuições do nutricionista, como o nutricionista ele se utiliza dos exames bioquímicos, dos exames laboratoriais para o seu trabalho, para a sua atividade profissional. E nessa resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, a 306 de 2003, eles colocam que compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais que sejam necessários à avaliação nutricional, à prescrição e à evolução nutricional do cliente ou paciente. Então é importante que isso fique bem claro para a gente compreender o papel da utilização desses exames na prática clínica. Lembrando que nós vamos ter alguns exames laboratoriais que vão auxiliar na avaliação e diagnóstico do estado nutricional, que é os que a gente vai tratar hoje, mas também que existem exames bioquímicos, laboratoriais, que são utilizados para a gente fazer a conduta dieterápica, a conduta nutricional, e também para monitorar se a nossa conduta está sendo adequada ou não, do ponto de vista clínico, nutricional. Bom, mas entrando especificamente na avaliação bioquímica do estado nutricional, e aqui especificamente do estado nutricional proteico, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação das proteínas plasmáticas, quais proteínas que a gente avalia, para identificar se o indivíduo tem desnutrição, por exemplo, ou não, ou como um marcador de desnutrição, um indicador. E a avaliação da excreção urinária de nitrogênio e o balanço nitrogenado. Tá? Então, são esses pontos que nós vamos trabalhar hoje. Então, quais são os marcadores do estado nutricional proteico de proteínas plasmáticas? São esses aqui abaixo. Proteínas totais, albumina, pré-albumina, transferrina e proteína carreadora de retinol, são os principais, são os que a gente encontra mais na literatura pensando nesse sentido. Mas nem todos estão disponíveis facilmente na prática clínica, então a gente acaba utilizando mais na prática os dois primeiros, as proteínas totais e a albumina, que são exames de mais baixo custo e que têm maior disponibilidade na prática. Bom, as proteínas totais, elas vão englobar proteínas plasmáticas, como o próprio nome diz, envolve várias classes de proteínas, Então aqui a gente tem as albuminas, globulinas, o fibrinogênio, e cada uma delas vai ter uma propriedade, uma função no transporte principalmente de íons, de moléculas, no transporte de colesterol, de cobre, de ferro, participando das células de defesa, como imunoglobulinas, participam da coagulação sanguínea. Então, cada uma tem a sua função. E quando a gente avalia essas proteínas totais, a gente não consegue diferenciar exatamente o que está aumentado ou diminuído, Não tem uma especificidade. Seria uma avaliação mais global. Tá? Então, geralmente, quando o indivíduo ele tem uma depressão calórico-proteica grave, quando ele já está num processo de desnutrição importante, esses valores podem estar diminuídos. Porém, nem só a ingestão calórico-proteica que vai ser determinante desses níveis plasmáticos, Outras situações, como sobrecarga hídrica, por exemplo, você pode ter uma hemodiluição dessas proteínas e então elas estarem com os níveis diminuídos. Doenças hepáticas, porque essas proteínas são de síntese hepática em sua maioria, então quando você tem uma doença hepática você pode ter uma redução de síntese e isso refletir na redução desses níveis plasmáticos. Em situações de infecção, então você pode ter um desvio de produção para outros tipos de proteína, que são chamadas proteínas de fase aguda positiva.
que estão com sua produção aumentada em situações de estresse metabólico, de infecção, de trauma, e aí em detrimento da produção dessas proteínas, né, das proteínas plasmáticas que a gente utiliza para avaliar o estado nutricional proteico. E também em situações em que a gente tem muitas perdas, né? Pode ser por nefropatias, perdedoras de proteínas, por enteropatias, por queimaduras, né? Então todas essas situações podem refletir numa diminuição de proteínas totais. Então quando a gente faz a avaliação dessas proteínas, a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque senão automaticamente se a gente pensa que as proteínas totais podem estar diminuídas em situações de desnutrição e a gente vê um valor reduzido e já entende que a pessoa está desnutrida, não necessariamente isso vai ser uma verdade. Então é importante a gente avaliar todo o contexto para ver quais são os possíveis fatores que podem estar interferindo, né, nesses valores finais. E lembrando que a desidratação, por outro lado, né, ela pode concentrar essas proteínas, então elas ficarem com níveis aumentados, né, mascarados, né, por essa desidratação, e aí quando reidrata o paciente, esses níveis podem cair. Então é importante que a gente avalie, né, o estado de hidratação, se existe presença de infecção, se existe doenças hepáticas ou renais, né, de uma maneira geral, todos esses fatores vão acabar influenciando tanto em proteínas totais quanto em algumas proteínas quando avaliadas isoladamente. A albumina, né, ela é a principal proteína, né, quando a gente vê aqui no slide anterior, ela é a principal proteína plasmática total, né? Ela tem uma porcentagem aí de em torno de 60% do total de todas dessas proteínas que a gente falou, e ela é o principal contribuinte para a manutenção da pressão oncótica, né, coloidosmótica e do volume plasmático. Então ela tem uma função importante, né, como proteína plasmática, né, ela faz essa manutenção da pressão oncótica, então ela evita que haja o extravasamento do líquido, né, para o meio intersticial. Então a albumina, além dessa função, ela vai ter função de transporte de íons, de ácidos graxos, de enzimas, de hormônios, né, então ela é uma proteína muito importante, né, então é importante que a gente faça a avaliação dela. Lembrando que a baixa de albumina, né, a hipoalbuminemia, ela está associada com complicações hospitalares e com morbimortalidade. Então, às vezes ela pode não ser um marcador muito específico do estado nutricional, e a gente já vai ver por quê, porque tem muitos fatores que interferem nos seus valores, mas ela há um pior prognóstico associado quando o indivíduo tiver com níveis baixos de albumina. Bom, em relação à sua produção e degradação, né, é importante a gente ressaltar aqui que ela é uma proteína de síntese hepática, né? Então isso é um ponto importante, porque em situações de doença hepática, ela pode estar com sua síntese diminuída. Geralmente ela é sintetizada, então, em torno de 150 a 250 miligramas por quilo de peso por dia, né? E para isso ela consome cerca de 6% da ingestão diária de nitrogênio, então assim, mostrando já a relação, né, também com a ingestão nitrogenada, mas a sua síntese vai depender tanto da pressão coloidosmótica do líquido extracelular, para haver esse equilíbrio entre a pressão interna e externa do vaso. Ela vai depender dos níveis de hormônios que vão estimular a sua síntese, né, os corticosteroides, os anabólicos e a tiroxina. Ela depende também, né, da presença de citocinas pró-inflamatórias que vão inibir a sua síntese, né, para, na verdade, estimular a síntese das proteínas de fase aguda positiva, e também da disponibilidade de energia e proteínas, né, via ingestão alimentar. Então, todos esses fatores podem influenciar na síntese de albumina, né, pelo fígado. Pensando na questão da ingestão insuficiente, né, essa diminuição da síntese, ela pode acontecer de maneira precoce, né, nas primeiras 24 horas, você pode ter redução da síntese de albumina, né, em até 50%, quando o indivíduo estiver em privação alimentar. Só que o organismo ele faz alguns mecanismos para compensar essa redução de síntese, então ela não é tão automática assim. Então você está comendo pouco ou deixa de comer, está em jejum, e esses níveis caem, né, proporcionalmente. Então há uma redução de síntese sim,
que não vai refletir diretamente, né, nesse exame imediatamente, né, porque ela tem uma meia-vida de 20 dias, então porque o organismo, além da meia-vida ser longa, ele vai ter alguns mecanismos para tentar compensar essa redução de síntese, né? Então, por exemplo, aqui após uma semana de privação, não vai ter alteração dos níveis séricos ainda, né? Porque, além de ter uma meia-vida longa, ela vai ter uma redução na sua degradação, exatamente na tentativa de compensar esse equilíbrio, né? De manter a homeostase da albumina. Agora, num período de privação prolongado, né, de privação alimentar, há uma redução já no número de RNA mensageiro que são responsáveis pela síntese de albumina. Então, isso é uma resposta adaptativa do organismo, né, na tentativa de regular, né, essa descompensação, e que isso não vai ser revertido tão rapidamente. Tá? Então, diferente de uma privação aguda, né, que você pode reverter e às vezes nem ter um reflexo nos níveis de albumina. Então, é comum a gente ver um paciente que vem com uma desnutrição aguda e que não tem alteração de albumina. Tá? Então, é importante a gente ter esses parâmetros para que a gente consiga avaliar esses valores de uma maneira adequada. Né? E aqui, lembrando só que para a síntese de albumina, a gente não precisa só de uma ingestão proteica adequada, a gente também precisa de uma ingestão energética adequada. Né? Então, quando a gente pensa num quadro de desnutrição, os dois elementos podem estar, né, diminuídos em sua ingestão. Lembrando que para haver esse equilíbrio entre síntese e degradação, né, a gente pode ter alterações na taxa de catabolismo. Então, quando há uma queda dos níveis de albumina, dos níveis séricos, o organismo vai fazer uma redução dessa taxa de catabolismo exatamente nessa tentativa de manter a homeostase. E por outro lado, se você tem, né, uma infusão endovenosa de albumina, né, numa tentativa de manter esses níveis altos, né, então assim, tentar evitar essa queda, né, em situações clínicas, você também, né, com a infusão de albumina, você também vai ter um aumento da taxa de catabolismo. Exatamente para também tentar equilibrar, porque você está dando um valor muito acima, né, do que seria o fisiológico. E associado a esse aumento da taxa de catabolismo, vai ter uma redução da síntese de albumina endógena, né, do próprio corpo. Tá? E esse catabolismo ele vai acontecer principalmente dentro dos capilares endoteliais. Bom, aqui tem os valores de referência, né? Então, geralmente é considerado normal entre 3,5 e 5 gramas por decilitro, né? E aqui tem aquela classificação, né, de desnutrição leve, moderada e grave, e que a gente tem que lembrar que a gente não faz classificação de estado nutricional também só por um parâmetro. Né? Aqui seria uma ideia dessa depleção, né, de albumina e tentando fazer uma associação com o estado nutricional, mas não dá para a gente fazer só com isso o diagnóstico. Bom, quais são as limitações, então, na avaliação da albumina que a gente deve considerar quando a gente for fazer essa interpretação? Bom, a primeira coisa é que, como ela tem uma meia-vida longa, se a gente for fazer o diagnóstico, né, utilizar essa informação da albumina para fazer diagnóstico na fase aguda da desnutrição, né, provavelmente a gente não vai ver essa alteração. Né? Então, essa redução de ingestão alimentar, ela pode demorar alguns dias, né, para refletir realmente nos níveis de albumina. Então, talvez você vai lá pegar uma pessoa que está comendo muito pouco, que perdeu peso, mas que não tem alteração nos níveis de albumina. Isso não significa que ela não está no processo de desnutrição. Por outro lado, a gente pode ter uma síntese diminuída da albumina, né, associada a condições clínicas, né, então há uma doença hepática, por exemplo, porque o fígado é o local de síntese, e em situações de infecção, inflamação, né, como a gente já tinha citado, que vai ter esse desvio dos substratos para a síntese de outras proteínas que naquele momento da inflamação e da infecção são importantes, que são as proteínas de fase aguda positiva. Também há interferência do estado de hidratação, né, e da volemia desse paciente. Lembrando, né, que essas situações elas vão gerar hemodiluição ou hemoconcentração. Então, quer dizer, você tem dentro do vaso um volume plasmático,
né, em que essas proteínas estão, né, diluídas, e aí se você tem uma diminuição desse volume, você tem uma concentração, porque não tem uma redução do substrato, mas tem uma redução do volume. Então, como essa medida, né, em grama por decilitro, se você tem um aumento do volume, você tem uma redução da concentração e vice-versa, né? Então, isso pode acontecer em situações de desidratação, de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca. Então, em todas elas, a gente tem que ficar atento para os valores de albumina, né, para a gente poder considerar isso na avaliação do estado nutricional ou não. E as infusões endovenosas de albumina, que a gente já disse também que vai acabar interferindo na síntese, na degradação de albumina. Também podem interferir nos níveis de albumina, né? Síndrome de má absorção, né? Então, a redução da absorção, né, proteica pode acabar interferindo nos níveis de albumina também, e também as perdas aumentadas, também como a gente já tinha citado. E aqui tem algumas situações, né, de síndrome nefrótica, que tem uma proteinúria importante, na enteropatia perdedora de proteínas, né, queimaduras, hemorragias e também em tratamentos dialíticos, né, para pacientes renais, e paracentese, que é a retirada do líquido acítico, né, que geralmente ela é feita em pacientes com doenças hepáticas avançadas. Bom, a transferrina é uma das outras proteínas, né, que a gente pode avaliar nesse sentido. Ela também é uma proteína de síntese hepática, né, ela é responsável pelo transporte de ferro à medula óssea, células retículas endoteliais do fígado e mucosa gastrointestinal. E também tem os valores de referência, também tem aquela classificação, né, que a gente pode utilizar na hora de fazer as nossas considerações na avaliação do estado nutricional. Lembrando que a meia-vida da transferrina ela é menor, né, então isso é uma vantagem quando a gente compara com a albumina, né, que a albumina é de 20 dias e a transferrina é de 8 a 10 dias, né, mas ela é pouco específica e sensível porque ela também vai ter outras situações, né, que vão alterar os seus níveis e que não vão ter nada a ver com o estado nutricional. Né? Então, aqui ela vai estar aumentada em situações de anemia ferropriva, na perda sanguínea crônica e na desidratação, como a albumina também. Também vai estar diminuída em doença hepática avançada, em condições perdedoras de proteínas, no processo de desnutrição, que seria o que a gente gostaria de identificar quando avalia essa proteína nesse sentido, né, de fazer diagnóstico nutricional, né, quando ela entra como um indicador bioquímico do estado nutricional, mas a gente teria que olhar para todas essas outras situações para ver, né, se realmente tem a ver com o estado nutricional ou com uma situação clínica, né, com um processo de alteração de estado de hidratação. Então, para todas as proteínas, a gente tem que ficar atento em toda essa condição clínica do paciente para ver se essas alterações bioquímicas elas têm a ver com uma alteração nutricional ou com uma alteração clínica, né? Então, porque aí a gente não pode levar isso como um parâmetro para o nosso diagnóstico nutricional. Bom, temos também a pré-albumina, né, que também é conhecida como transtiretina ou pré-albumina carreadora de tiroxina, né, exatamente por sua função ser o transporte de tiroxina. É uma proteína de síntese hepática também, excretada pelos rins. Né, ela não é precursora da albumina, apesar de ter o nome pré-albumina, então é importante que isso fique claro, né, para a gente não entender que existe essa relação. Também vão ter valores de referência com classificação, né, também dos níveis de depressão, né, da sua concentração. E lembrando que ela dificilmente está disponível na prática clínica, né, é uma proteína que é utilizada mais para pesquisa, né, porque ela tem um alto custo, né, bem mais elevado do que o da albumina, mas, por outro lado, ela é mais sensível para avaliar a depressão proteica, né, porque ela tem um metabolismo mais rápido, né, e uma meia-vida mais curta, de 2 a 3 dias. Então, ela é um indicador sensível de deficiência proteica, e quando a gente faz uma intervenção alimentar, né, pensando nessa repressão nutricional, ela também pode responder mais rapidamente. Né, então, ela seria uma boa estratégia, tanto para detectar uma depressão proteica, quanto para monitorar uma intervenção nutricional. Mas a gente tem essa limitação de não ter a disponibilidade dela, né, tão fácil, né, na prática clínica.
Também tem alguns fatores de interferência na interpretação que devem ser consideradas, né, que ela não é muito afetada pela doença hepática ou renal leve, né, mas nas formas graves ela também vai deixar de refletir esse estado proteico geral. Ela não é afetada pela infusão de albumina ou pela deficiência de ferro, né, como é o caso da albumina e da transferrina, então ela tem essa vantagem também em relação a essas outras duas, mas ela diminui em condições de deficiência de zinco, né, uma vez que ele é necessário para a sua produção. E também, ela também é uma proteína de fase aguda negativa, né, porque ela vai ter a sua síntese diminuída na resposta inflamatória, né, lembrando para aquele desvio para a síntese de proteínas de fase aguda positiva. Temos também a proteína carreadora de retinol, que também é de síntese hepática, excretada pelos rins, que transporta retinol no sangue, né, do fígado em direção aos tecidos periféricos, e a proteína carreadora de retinol ela vai ser mais sensível à restrição proteica e calórica, né, e a gente vai ver no próximo slide que ela tem uma meia-vida mais curta ainda. Então, seria uma boa também para ser utilizada, mas ela geralmente ela também não está disponível por conta da indisponibilidade de equipamentos de análise, né, e por conta do alto custo. Então, aqui ela também tem essa classificação, né, dos valores de referência, e ela é um indicador mais sensível para avaliar o estado proteico do que essas outras três que a gente citou, albumina, proalbumina e transferrina, porque a meia-vida dela é curta, de 10 a 12 horas, e ela não vai ser afetada pelos estados inflamatórios. Né? Então, assim, quando a gente pensa numa situação clínica, né, num paciente hospitalizado, em que, de uma maneira muito geral, vai existir algum processo inflamatório associado, ela seria uma proteína interessante de ser avaliada para marcar, né, essa depleção proteica. Mas é o que a gente disse, né, que ela não tá disponível com tanta facilidade. E ela não reflete o estado proteico em situações de doença renal e hepática grave, né, que são situações que provavelmente a gente não vai ter nenhum marcador importante para fazer essa avaliação. Bom, agora partindo para a questão da excreção nitrogenada, né, o ideal seria a gente conseguir fazer a excreção de nitrogênio total do organismo, né, tipo, quanto que a gente está perdendo de nitrogênio em urina, em fezes, no suor, por feridas, né, pensando em doentes, a descamação da pele, perda de cabelos, perda de unha. Mas na prática a gente não consegue fazer essas dosagens, né, de nitrogênio total. Então, a proposta é que a gente faça uma dosagem da ureia urinária, né, que é o principal componente da urina, né, então, e que tem 80% a 90%, né, do nitrogênio urinário, e depois a gente faz uma estimativa dos outros componentes nitrogenados. Então, a creatinina, peptídeos, amônia, aminoácidos, ácido úrico, né, alguns exemplos aqui de componentes nitrogenados da urina. Então, a dosagem, na prática, então, é feita a dosagem de ureia urinária, né, e aí faz essa conversão do tanto de nitrogênio que tem dentro da ureia, a gente faz ou uma regra de 3, ou utiliza esse fator para dividir, que na verdade ele parte dessa regra de 3 também, pensando na quantidade de nitrogênio que tem dentro da ureia, né, na concentração nitrogenada dentro da ureia, então que seria de 46,66% de nitrogênio, e aí a gente consegue fazer uma estimativa do nitrogênio ureico urinário, né, que é o NU. Essa estimativa de nitrogênio ureico urinário, existe uma tabelinha que associa com o grau de catabolismo, né, que ele pode estar normal, né, quando ela tem uma excreção ureica urinária baixa, né, e que pode ir aumentando em situações de estresse, né, de trauma do organismo. Lembrando que o indivíduo ele não pode ter insuficiência renal para a gente fazer essa análise, né, porque é uma medida que é feita pela urina, então ele precisa estar urinando adequadamente, né, normalmente. Como é que faz esse cálculo então? Então aqui tem um exemplo. Você tem um indivíduo que tem uma excreção de ureia urinária de 25 gramas dosada em 24 horas, né? Então a gente coleta a urina de 24 horas e faz a dosagem da ureia urinária.
Então a gente faz a conversão dessa ureia urinária em nitrogênio, tá? Então por uma regrinha de 3 básica. Então a gente encontra aqui 11,7 gramas de nitrogênio ureico urinário, né? O que pode estar, né, indicando que o indivíduo tem um catabolismo moderado. Mas mais importante do que avaliar isso individualmente, né, assim, só a excreção nitrogenada, é a gente pensar no balanço nitrogenado, né, que é um método para estimar metabolismo proteico. O balanço nitrogenado nada mais é do que o balanço entre o que é ingerido de nitrogênio e o que é perdido, excretado. Tá? E como que a gente faz esse cálculo, né, de nitrogênio ingerido e de nitrogênio excretado? Então, quando a gente pensa no nitrogênio ingerido, a gente vai ter que pensar na proteína que é ingerida, né? Seja ela via oral, via interal, via parenteral. Quando é via oral ou via interal, a gente vai dividir por 6,25 o total de proteína ingerido, não prescrito, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né? Porque isso é uma limitação prática. Quanto que esse indivíduo está ingerindo de proteína? E aí a gente divide por 6,25, que é uma constante que ela vem dessa ideia da quantidade de proteína, a quantidade de nitrogênio dentro da proteína. Então, 16% dessa proteína ingerida é composta por nitrogênio. Então, esse 6,25 ele surge dessa porcentagem de nitrogênio na proteína. Então, a gente faz esse cálculo e, a partir disso, a gente encontra a ingestão nitrogenada. E as perdas nitrogenadas, né? Como é que a gente faz o cálculo da excreção nitrogenada total? Então, na prática, como eu disse, a gente faz a dosagem de ureia urinária, né, que é eliminada na urina de 24 horas, e aí a gente faz uma estimativa dos outros componentes, porque a gente não consegue dosar tudo na prática, né? Então, a gente faz a análise do nitrogênio urinário, então, a análise só do nitrogênio ureico urinário, na verdade, e estima outras perdas urinárias não ureicas, né, que seriam aquelas perdas de creatinina, de ácido úrico, de alguns peptídeos, né, então que não seria de ureia. A gente também estima perdas não urinárias, que podem ser por meio de fezes, da pele, do suor, da respiração, e outras perdas, né, no caso de doentes, né, diarreia, fístula. Claro, gente, que isso aqui é uma estimativa, né? Porque quando a gente pensa em diarreia, né, quanto que é a diarreia de uma pessoa comparado com a outra? Né? Será que a quantidade de nitrogênio nas fezes de um indivíduo é igual a de outro? Né? Então, isso aqui é uma estimativa um pouco bruta, o que gera um resultado que também tem um limite, que a gente precisa considerar esse limite na hora que a gente está avaliando. Então, existem, por exemplo, outras fontes de perdas nitrogenadas que nem sempre a gente consegue estimar, porque o ideal seria pegar um líquido drenado, né, de uma fístula, de um abscesso, né, coletar toda a diarreia que o paciente tem, né, exudato de queimadura, de ferida, de alguma ostomia. Então, quer dizer, toda essa perda nitrogenada que acontece por meio dessas secreções, a gente precisaria dosar, né, porque isso tem uma variação muito grande. Existe essa tabela aqui, que é uma tabela de estimativa de perda de nitrogênio pela pele, né, de acordo com a superfície corporal queimada. Então, é utilizado em pacientes queimados. Então, quando o paciente ele sofre uma queimadura, há uma classificação da sua superfície corporal queimada, né, de acordo com a extensão dessa queimadura. E a partir desse cálculo, a gente consegue fazer essa estimativa da perda cutânea de nitrogênio, então em grama por quilo por dia. Tá? Então aqui, essa estimativa a gente vai acabar somando ela naquele cálculo, né, da excreção nitrogenada. Tá? Então a gente considera ela no paciente queimado. Então aqui um exemplo, né, da excreção nitrogenada total. Então aqui a gente dosa a ureia urinária, então nesse caso aqui deu um resultado de 17 gramas em 24 horas, faz aquela transformação por regra de 3, encontrando 7,9 gramas de nitrogênio, e faz a estimativa do nitrogênio total excretado, né? 7,9 da ureia urinária, 2 da ureia do nitrogênio não ureico, da urina,
e aqui de outras perdas. Como é um indivíduo não doente, a gente não leva em consideração aquele último, ou a perda pela queimadura, ou a perda por diarreia, por fístula, a gente acaba não considerando, né, no indivíduo saudável, porque não tem necessidade. Tá? E como é que a gente faz a interpretação do balanço nitrogenado? O ideal é que ele esteja muito próximo de zero, né, que mostra que há um equilíbrio entre o que o indivíduo ingere e o que o indivíduo perde. Né? Quando o balanço nitrogenado está positivo, significa que você tem uma ingestão maior do que uma perda. Então, muito provavelmente está existindo um anabolismo, né, utilizando esse nitrogênio. Por outro lado, quando a gente tem um balanço nitrogenado negativo ou muito negativo, isso pode ser um reflexo do catabolismo. Né? Então, por exemplo, em paciente grave, paciente de UTI, geralmente o balanço nitrogenado é muito negativo. Então, a gente tem muitas perdas nitrogenadas e muitas vezes a ingestão ela também não consegue ser tão alta, né? Ou a infusão por nutrição enteral. Então, acaba desregulando esse balanço nitrogenado. Então, o objetivo nosso de tratamento nutricional é fazer a manutenção do estado nutricional, né? Então, em termos de pensando em anabolismo e catabolismo, a ideia é que ele ficaria neutro, né? O balanço nitrogenado, mas em situações que a gente precisa fazer repressão de estado nutricional, né? E anabolismo, o ideal é que a gente tivesse um balanço nitrogenado positivo, então que a ingestão fosse maior do que as perdas. Mas a gente tem algumas limitações, né, para fazer essa avaliação. Uma delas é que essa avaliação do nitrogênio ingerido via proteínas, a gente tem que acabar estimando essa quantidade de proteína que é ingerida, né, pelo indivíduo, pensando, quando a gente está falando de um indivíduo que está com alimentação via oral, a gente tem as questões dos relatos imprecisos, das tabelas de composição de alimentos, que também não necessariamente vão trazer todas as informações que a gente precisa para fazer essa estimativa. Né? Então, tudo isso acaba limitando a gente chegar num valor mais próximo do real. Quando a gente pensa na injeção proteica via interal ou oral ou parenteral, a gente tem que lembrar que a prescrição do que é feita é diferente do que realmente o paciente recebe, né? Então, o ideal é que o que fosse prescrito o paciente recebesse, né? Da mesma forma da ingestão oral. O que foi prescrito para o paciente, o que foi planejado, que ele receba, que ele coma tudo, né? Mas a gente sabe que na prática as coisas não funcionam bem por aí, né? Então é importante que a gente identifique o real consumo, a real infusão de nutrição enteral ou de nutrição parenteral, para que a gente consiga fazer esses cálculos, né? E chegar o mais próximo possível do que é real. E também existem limitações quando a gente fala da avaliação da excreção nitrogenada. Né? A gente, tanto em relação à coleta da urina de 24 horas, né, que você pode ter perdas, pode ter, né, por incontinência, ou porque um técnico pode jogar a urina fora na hora que está fazendo a coleta, né? Essa limitação do tempo de coleta de amostra. Você pode ter muitas perdas, né, por pele, por suor, cabelo, unha, por coletas de sangue, na menstruação no caso das mulheres, perda de líquidos por sonda nasogástrica, pela paracentese, diálise peritoneal, né, drenos cirúrgicos, perdas gastrointestinais, drenagem por feridas e fístulas, queimaduras, doença renal. Então, quando a gente pensa num indivíduo doente, né, tem muitas situações, muitas interferências, né, nessa excreção nitrogenada. Então, nem sempre a gente consegue estimar o real valor da excreção nitrogenada e isso acaba comprometendo esse cálculo do balanço nitrogenado. Então, acaba sendo uma limitação para o seu uso na prática também. E aqui, para a gente finalizar, um exemplo do balanço nitrogenado, né, como é que a gente faz o cálculo. Então, aqui eu faço um cálculo da ingestão proteica, por exemplo, por registro alimentar, por recordatório, né, e encontro uma ingestão de 54 gramas por dia. Aí eu faço o cálculo, né, se na proteína eu tenho 16% de nitrogênio, então eu faço essa transformação, né, ou 16% de 54, ou 54 dividido por 6,25, que dá na mesma, né, e a gente encontra então uma ingestão de 8,64 gramas de nitrogênio.
E a excreção de ureia urinária, que é dosado de 25 gramas em 24 horas. Para a gente chegar no nitrogênio ureico urinário, a gente divide por 2,14, como a gente já tinha visto, encontrando então uma excreção de nitrogênio ureico urinário de 11,7. Pensando na excreção nitrogenada total, a gente soma 4, que seria os 2 das perdas ureicas não urinárias e os outros 2 das perdas não urinárias, né? Então, chegando num total de 15,7. E o balanço nitrogenado, então, vai ser a subtração do nitrogênio ingerido pelo nitrogênio excretado, né? No caso aqui desse exemplo, tem um balanço nitrogenado negativo, né, de 7 gramas por dia, o que pode indicar um catabolismo ou uma ingestão proteica inadequada, né? Então, são as duas coisas que a gente pode avaliar, né, na hora de interpretar. Bom, essas são as referências utilizadas na aula. Agradeço pela atenção.